Alô, amigos da Soma, estamos aqui hoje não é para o SomaCast, é para um novo episódio. E qual que é o episódio de hoje, Everton? Dica do especialista? É isso mesmo, Rodrigo. E hoje estamos aqui com a presença ilustre. É ele, Hamilton. Não é o Hamilton que corre Fórmula 1, é o Hamilton da SBS. É isso mesmo? Isso mesmo, turma. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vamos falar um pouco hoje aqui sobre sistema de produção. É isso aí, Hamilton. Ô, Hamilton, então só para começar e falar para nossa audiência, você que veio aí especialmente de São Paulo aí fazer esse bate-papo com a gente, quem é o Hamilton? Da onde veio? Como chegou até a SBS Green Seeds? Rodrigo, o Hamilton é um cara que nasceu lá no Acre, formou em agronomia, foi para Minas, estudei lá na Universidade Federal de Viçosa, onde eu fiz mestrado e doutorado em zootecnia, né? Então eu sou agrônomo de boi. E aí no doutorado eu fui para o Mato Grosso, conduzi meu experimento lá na Embrapa de Sinop e depois que defendi o doutorado, fiquei durante 6 anos trabalhando como pesquisador numa das maiores cooperativas do Brasil, na Cooperativa Comigo. E hoje eu sou o gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da SBS Green Seeds. Hamilton, e SBS? O que significa SBS? Quem que é a empresa? Como que é? A SBS é a fusão da Semembrais, que já tem mais de 60 anos de tradição em sementes e forrageiras, com a Boa Safra, que é uma das líderes no mercado em semente de grãos, principalmente soja. Juntou as duas, criou-se essa joint venture e a gente tem a SBS Green Seeds, focada principalmente em agricultura regenerativa, integração lavoura-pecuária e sistemas de produção. O nosso lema é juntos podemos construir sistemas mais produtivos, lucrativos e sustentáveis. Muito bom, hein, Everton? Falou em SBS, falou em Semembrais, temos que falar do Thiago Masquieto, CEO da SBS. Um abraço, Thiagão, meu patrão. Estamos aqui hoje com o Hamilton aqui para dar mesmo esse empurrão inicial aí para o pessoal do Brasil inteiro saber a força que a SBS está vindo no mercado aí para liderar e tomar conta do mercado de forrageiras e plantas de cobertura, né não, Hamilton? Exatamente. Então, abração, Thiago. Então fala um pouco aí, Hamilton, qual que é o portfólio hoje em termos de sementes forrageiras que a gente pode contar aí com a Semembrais, qual tipo de semente, tem a grafitada, tem a incrustada? Fala um pouco pra gente aí, qual a recomendação. Bom, Rodrigo, hoje a gente está bem servido de portfólio, a gente consegue atender todas as demandas de qualquer tipo de cliente. As nossas sementes, elas são tratadas em função do mercado. Então a gente tem a nossa linha Promax, que é uma semente com revestimento mais fino e que vem também tratada com fungicida e inseticida, semente de alta seleção, facilita a plantabilidade. Também temos uma linha que a semente vem com revestimento um pouco mais denso, que é a Nutri, que é focada principalmente no público da pecuária. Também temos a semente tradicional, que ela vem sem revestimento, e os nossos mix, né, que todos vêm sem revestimento. E aí o nosso portfólio é bem amplo também, a gente tem mais de 30 materiais no nosso portfólio, as gramíneas forrageiras quase todas lançadas pela Embrapa, a gente tem o domínio e trabalha também com o capim-miag. E dentre as plantas de cobertura, a gente tem uma ampla variedade de materiais, desde crotalária, trigo morisco, crambe, milheto, nabo, tudo isso a gente consegue trabalhar e a gente tem a possibilidade de entregar para o cliente alguns modelos de mix já pré-definidos e sugestões, e é claro, a gente também consegue criar modelos personalizados em função da demanda de cada sistema de produção, que o nosso propósito é entregar resultado para o cliente final. Hamilton, e hoje essas plantas de cobertura vêm crescendo muito, né? Eu sei que anda o Brasil todo, você vê esse crescimento bem exponencial? Sim, a gente, em todas as regiões, a gente vê que a adoção dessas plantas e a busca por esses materiais, ele é cada vez maior. Por quê? Porque as plantas de cobertura elas trazem inúmeros benefícios para o sistema de produção a baixo custo. A gente está falando de plantas que têm o poder de descompactar o solo, que tem o poder de controlar doenças, inibir a proliferação de plantas daninhas, fixar nitrogênio, ciclar nutriente, liberação de fósforo, melhorar a estrutura de solo. A gente está falando de melhorar a microbiologia de solo, e tudo isso a gente consegue via
implantação desses materiais na área. Então, a relação custo-benefício ela é muito alta. Entendi. Show de bola, né, Rodrigo? Show de bola, hein, Everton? Ô, Everton, tem uma crescente que a gente vê, principalmente aqui na regional nossa, aqui, que é o Vale do Araguaia, é a integração lavoura-pecuária. A SBS está preparada para atender esse mercado de integração lavoura-pecuária? Fala um pouco para a gente aí dos benefícios que você vê da integração lavoura-pecuária e o que a SBS tem para contribuir com isso. Claro, Rodrigo. Eu sou até suspeito para falar de integração lavoura-pecuária, porque eu sou apaixonado pela essa tecnologia. Boa parte da minha carreira eu dediquei a isso. E eu acho que é uma tecnologia fantástica, principalmente em todo o Brasil, quando a gente pensa Vale do Araguaia aqui, mais ainda, né? Que a integração lavoura-pecuária, ela traz para a gente a possibilidade de construir sistemas mais sustentáveis e agregar com melhorias, tanto do ponto de vista da cultura granífera quanto para a pecuária. A gente está falando da possibilidade de em uma mesma área eu produzir grão e produzir carne e no final ainda ter aquela palhada de qualidade que vai garantir proteção do solo, melhor ciclagem de nutrientes, vai garantir uma boa plantabilidade da cultura na safra posterior. Do ponto de vista da lavoura, os principais benefícios da integração lavoura-pecuária principalmente em regiões de temperaturas elevadas, proteger o solo, reduzir a temperatura do solo. Com isso a gente consegue garantir um melhor crescimento radicular, melhor nodulação da soja. Essa proteção do solo reduz a temperatura e reduz também a perca de água por evapotranspiração. Com isso a gente tem maior capacidade de retenção de água no solo. Isso gera uma certa segurança do ponto de vista de ocorrência de veranicos. A gente sabe que a ocorrência de veranicos nos sistemas agrícolas, seja eles no período da safra ou safria, é constante, né? E a cada ano é mais desafiador. A gente está num ano que está vindo de uma safra cheia e safrinha cheia também, com recorde de produção, mas a gente sabe que, se a gente puxar o histórico dos últimos 5 anos, não foi assim. A gente teve muito desafio, teve veranico, teve falta de chuva. Então, quando a gente tem uma palhada de qualidade no sistema, a gente consegue melhorar isso, além de construir o perfil do solo, melhorar a estrutura do solo, melhorar a estrutura dos agregados, maior crescimento radicular. A gente consegue garantir também que a cultura que vai ser plantada na safra posterior, no caso da soja, vai ter melhores condições também para o crescimento radicular dela, né? E além disso, quando a gente pensa nos benefícios da pecuária, a integração lavoura-pecuária, ela chega para o pecuarista no momento primordial e decisivo da produção pecuária, que é justamente no período seco. A gente deve lembrar que todo pecuarista ele tem 2 fazendas na mesma fazenda. Uma fazenda de águas, no qual a gente tem abundância de forragem e forragem de qualidade. Então a nossa preocupação é colher o pasto com eficiência, controlar plantas daninhas e fazer reposição de nutrientes. E você tem a fazenda de seca, que é aquela fazenda que você tem pasto seco, com menor valor nutritivo, e o pecuarista ele vai ter que trabalhar com um estoque de forragem. E geralmente, para ele conseguir manter os animais desempenhando bem no período seco, ele deve usar algumas estratégias, deve ter uma estratégia adicional de alimentação para os animais. Então, bem no momento em que o pasto permanente está perdendo sua produtividade, está perdendo qualidade, o pecuarista ganha esse novo pasto da integração lavoura-pecuária. Em plena seca, ele tem a possibilidade de ter pasto de alta qualidade, com alta oferta de forragem e alta concentração de nutrientes. E com isso ele consegue manter os animais em plena seca com um bom desempenho, com elevados ganhos e manter a constância de produtividade. Com isso você consegue construir sistemas mais produtivos, sistemas mais sustentáveis e sistemas mais lucrativos. Então a proposta da ILP ela é fantástica desse ponto de vista. É uma coisa que eu vejo, que eu não consigo enxergar, principalmente aqui no Vale do Araguaia. A pecuária do futuro sem integração lavoura-pecuária. Porque o Hamilton fez o mestrado na zootecnia, doutorado, então ele deve ter cansado de ver nas palestras aquele gráfico desse déficit de forragem que a gente tem nessa época da seca, que é bem acentuado, e a integração vem como a solução para esse déficit, para cobrir esse gap, para você conseguir ter altas lotações o ano inteiro. Então, principalmente pensando em recria e engorda, eu enxergo o futuro, o agricultor fazendo essa adequação aí para alavancar a pecuária mesmo do Brasil, principalmente aqui no Vale do Araguaia, não é?
É isso mesmo, Rodrigo. Fazer igual o outro fala, né? Diminuir o boi sanfona, né? Que em todas as palestras você vê falando a mesma situação, né? E eu vejo muito ponderante o que você comentou. Que a verdade, a próxima ciclo de pecuária vai ser bons agricultores entrando dentro da pecuária. Eu vejo com muito bons olhos muitos agricultores que começaram na pecuária e tá vendo a rentabilidade que a conciliação entre agricultura e pecuária coloca no sistema, né? Rentabilidade econômica e rentabilidade de solo, de todo o contexto em geral, né, Hamilton? É interessante você ter tocado nesse assunto, Everton, porque a gente tem observado um cenário que é justamente redução de área de pastagem no Brasil. Se você pegar os últimos 20 anos, a gente tem redução aí de mais de 20 milhões de hectares. E nesse mesmo período, a área cultivada com lavoura cresceu proporcionalmente. Ou seja, não precisa ser especialista para afirmar que essas áreas de pastagem degradada estão virando lavoura. Por outro lado, a gente tem observado aumento do rebanho e aumento dos índices, melhoria dos índices da pecuária, apesar de que a gente ainda está muito aquém do potencial. Mas o que a gente tem observado em relação à pecuária do futuro é o perfil do pecuarista. Está mudando muito. A gente tem visto muito realmente grandes grupos e até mesmo agricultores que começaram a investir na pecuária, e isso tem dado uma nova roupagem nessa atividade. Eu tenho ouvido já há muito tempo os principais especialistas do mercado de pecuária no Brasil afirmar que nos próximos 10 anos, quem não se tecnificar na pecuária não vai se manter na atividade e vai além. Tem especialistas que afirmam que o número de pecuaristas, dos que estão exercendo a atividade hoje, em torno de 60% deve sair da atividade nos próximos 5 anos. Isso por quê? Porque muitas vezes essa atividade ela não é tratada como um empreendimento, como um negócio. O pasto não é tratado como uma cultura. A propriedade às vezes não está dando lucro e o produtor não tem nem noção do que está acontecendo ali. Quando vai ver que a conta não está fechando, já é tarde demais. Então, sem dúvida, o caminho para a pecuária do futuro é enxergar o pasto como lavoura e trazer a integração lavoura-pecuária para o sistema é uma ferramenta extraordinária. Everton, isso é uma realidade que a gente já está vendo, acompanhando isso ao vivo ano a ano. Você que começou da pecuária, né, Everton? Pegar 10 anos atrás seus clientes pecuários, se eu for pegar uma lista hoje, capaz que mais da metade, os que não tiverem morrido, né, ou saíram da atividade, ou arrendaram, mas não estão mais na pecuária, né, se você for fazer uma atualização. Fala aí, Everton. É mais ou menos isso mesmo, Rodrigo. Muitos clientes, infelizmente, saem por motivos fatais, né, de morte, alguma coisa, e muitos também saem por rentabilidade, né, que acaba não colocando dinheiro no bolso, acaba contraindo algumas dívidas e tem que sair do ramo, né. Hamilton, mas pensando um pouquinho em números, você tem uns números para poder mostrar pra gente dessa integração lavoura-pecuária, de qual planta que eu devo colocar, qual capim que eu consigo colocar? Você consegue explanar um pouquinho? Né, de nutrientes, né? Claro. Quando a gente fala em integração lavoura-pecuária em sistema de plantio direto, é inegável que tudo que a gente construiu até aqui, a gente deve muito à Rusiziense, que é uma planta que foi desenvolvida com esse propósito. Ela é de fácil manejo, fácil dessecação, produz uma boa palhada, protege bem o solo e tem dupla aptidão. Posso utilizar ela tanto com a finalidade só de palhada quanto com a finalidade de pastejo pelos animais. Mas quando a gente busca explorar mais o componente animal dentro do sistema, e especialmente em regiões com maior desafio climático, maiores temperaturas, altitude menos elevada, solos arenosos também, o que nós chamamos geralmente de áreas de abertura para a agricultura, a gente deve pensar em buscar opções de forrageiras, de cultivares, que garantam além de maior produtividade, também uma palhada de melhor qualidade que tenha maior persistência no sistema de produção, porque a gente sabe que durante todo o ciclo, a cultura principal, no caso da soja, ela precisa estar bem protegida com uma palhada de qualidade que entregue mais nutrientes, que ajude na ciclagem e que vá liberando nutriente e proteja esse solo durante todo o seu ciclo. E às vezes a gente tem condições nas quais o processo de degradação ainda é mais acelerado
e a Rosiziense já passa a não ser a melhor opção. Então a gente tem diversos trabalhos que são conduzidos a nível de Brasil. Esse trabalho aqui é um trabalho que eu acho muito interessante, que é até um trabalho que foi conduzido lá em Goiás pelo pessoal do Centro Tecnológico da Cooperativa Comigo. Foi comparado aqui, ó, o sistema sucessão, soja, milho, e o sistema integração lavoura-pecuária, onde você tem a Rosiziense, o Xaraes, que é uma brisanta, e 2 pânicos, o Tamani e o Mombasa, um pânico de porte baixo e um pânico de porte alto. O que a gente consegue observar? Do ponto de vista de residual de palhada, quem deixou menos palhada para o sistema foi o milho, seguido da Rosiziense. Mas quando a gente vai para os outros materiais, né, essa área onde tem os capins é a área que depois da soja foi plantado o capim e colocado os animais para pastejar, não foi feito o plantio do milho. Quando a gente vai para os demais materiais, a gente vê um alto incremento no residual de palhada. Então, tanto as brisantas quanto os pânicos, eles podem entregar mais palhada para o sistema. E aí o impacto disso na produção de soja na safra posterior, ele foi grande. A gente vê aí que onde a soja foi cultivada na palhada ou da brisanta ou dos pânicos, teve incremento em produção de soja em relação ao sistema sucessão, e também teve incremento em produção de soja em relação ao sistema de integração lavoura-pecuária com a presença da Rosiziense, né? E por que isso acontece? Principalmente quando a gente pensa do ponto de vista de ciclagem de nutrientes. Então a gente viu que deixou mais massa, deixou mais palhada. Só que isso é o mais fácil, o produtor vai ver no campo, mas tem uma informação muito importante, que eu acho bem legal desse trabalho, que é a questão da ciclagem de nutrientes. Então, quando eu comparo aqui o que esses materiais deixaram para o sistema de nitrogênio, é mais que o dobro em relação ao que a palhada do milho deixou, e cerca de 30% superior em relação ao que a palhada da Rosiziense deixou. Quando a gente vem para o potássio, que é outro nutriente caro e extremamente importante na cultura da soja, a gente vê aí que onde eu tinha a palhada ou da brisanta ou dos pânicos, eu consegui devolver para o potássio em torno de 35 a 60 quilos de potássio para o sistema. Então, é uma quantidade muito boa e considerável, e isso vai impactar certamente na produtividade da cultura. E quando a gente vai para o fósforo, um dos nutrientes mais caros, o milho conseguiu devolver ao longo do ciclo da soja em cerca de 20 quilos por hectare de P2O5. A Rosiziense chegou ali próximo de 30, mas quando a gente vem para a brisanta e para os pânicos, a gente está falando aí de uma quantidade de 45 a 65 quilos por hectare de P2O5. Então, a gente falou aqui de proteção, falou de palhada, sem contar que esses materiais foram pastejados também, produziram uma boa quantidade de arrobas por hectare, mas ainda deixaram para o sistema todos esses benefícios em relação à ciclagem de nutrientes. Tudo que a gente conseguir fazer para favorecer o sistema ter uma poupança de nutrientes, isso vai ser benéfico para a planta, isso vai ser benéfico do ponto de vista de sustentabilidade e rentabilidade. Rodrigo, e um número bem interessante, que a gente teve um bate-papo muito enriquecedor, até mandar um abraço para ele, o Marcelo Wolff, comentou muito sobre isso daqui, né? O que o potássio, até ele tem um trabalho publicado fora do Brasil, o que as plantas, as braquiárias, os pânicos retornam de potássio para o sistema, né? Isso. O Marcelo é um cara aqui na nossa região, ele é de São Paulo também, ele atende algumas fazendas aqui, e ele bate muito forte nisso daqui, né, Rodrigo? Reciclagem de potássio, né? Até uma coisa que ele falou que é muito certa, que foi um aprendizado que eu tive para a vida, que o nosso bate-papo foi lá em Canarana, de Netec, né? Ele falou assim, ó, Canarana, querência, a integração lavoura-pecuária, colocar uma gramínea forrageira depois da soja, é uma ótima oportunidade pelos diversos benefícios da gramínea. Mas a região de Água Boa, quando você vai pegando Chavantina, sentido Barra, já passa a ser uma obrigação, entendeu?
Eu também, do meu modo de falar, eu vejo o seguinte: você plantar lavoura nessa região de Chavantina, sentido Barra, tudo, sem pensar em integração lavoura-pecuária, é a mesma coisa que você andar com um carro zero sem um seguro, né? O seu risco é muito grande. Pode ser que não aconteça nada, mas a chance de dar uma merda, desculpa a palavra aí, é grande. E Hamilton, o que eu percebi... Só uma consideração, aproveitando aqui, isso que o Rodrigo falou é fundamental, a questão do seguro. Hoje, a maioria das seguradoras, quando vão fazer o seguro agrícola, existe uma cláusula no contrato exigindo que quem está contratando o seguro se comprometa a plantar alguma cultura para fazer palhada no sistema. Então, a palhada, de certa forma, ela é o seguro da lavoura, ela é uma poupança. E, inclusive, é um fator que é levado em consideração quando as empresas vão registrar o seguro da lavoura. A maioria das seguradoras faz essa exigência. Tem que ter palhada, senão a gente não faz o seguro. E algo assim, tem mais de 15 anos que eu tô no mercado de comercialização de semente, e eu sempre vi, que no caso é aqui, né? A Rusiensia, muitos produtores escolhem a Rusiensia pelo fato do valor econômico e ser fácil de dessecar. Mas quando a gente vai pegar em números, talvez é uma das piores escolhas, né? Porque quando você compara ela com a Xarez, a MG5, quando compara com a Mombaça, os números são bem piores. E talvez a diferença no valor de semente não é tão grande por o número que as outras cultivares apresentam, né? Exatamente. Eu costumo falar que não tem almoço grátis, né? Então, assim, é claro que o material que vai te entregar mais, ele vai ter um valor maior agregado. Mas como eu comentei, a Rusiense, ela é um material muito bom, mas é um material que quando você quer buscar mais para o sistema, a gente tem outras opções que podem entregar mais que ela. Principalmente as brisantas, né? Tem maior capacidade de crescimento radicular, maior produção de massa. E em relação à ciclagem de nutrientes, a gente vê aí uma maior eficiência e também a capacidade e a persistência dessa palhada no sistema. Além de você conseguir ter um maior volume de palhada, você consegue ter um melhor desempenho animal e você consegue ter uma maior persistência dessa palhada no sistema, porque não adianta de nada eu ter um volume bom de palhada nos primeiros 60 dias do ciclo da soja e depois desaparecer. Eu preciso dessa palhada até os 90, 100, até o fim do ciclo ideal. Então eu preciso ter uma palhada que eu possa contar com ela durante toda a fase de desenvolvimento da cultura. E sim, quando eu for buscar as brisantas ou até mesmo os pânicos, eles conseguem entregar mais do que a Rusiense. Ô, então eu vou deixar aqui um desafio, hein, cara? Você achou que aqui a prosa ia ser macia, a prosa aqui não é macia. Você tem uma equipe técnica muito boa, tem o pessoal que tá lá em São Paulo, tem a Lara lá em Viçosa, você vai passar isso pra sua equipe, essa diferença, que, por exemplo, vou pegar aqui, no potássio, 60 quilos na Xaraés, e vamos supor que deu 30 ali, perto de 30 na Rusiense, o reais por quilo de nutriente, para ver essa diferença, quantos reais, você entendeu, Everton? Sim. Por exemplo, porque aí fica muito mais fácil, porque quando você fala que uma Rusiense custa R$15 e um Xaraés custa 30, o produtor assusta, mas fala assim, ó, eu tô te entregando 50 quilos a mais de cloreto e tô te entregando tanto a mais de fósforo, aí esses R$20 vai desaparecer no meio disso aí, entendeu? Perfeito, então, Rodrigo. Lançar esse desafio, o Thiago cobra ele, viu, Thiago? Eu quero esses números aí pra ajudar a gente na conta aqui. Excelente observação, a gente tem falado disso e realmente é isso que tem que levar em conta, né? Eu costumo falar que para a gente conseguir posicionar o melhor produto, a melhor planta de cobertura, a melhor forrageira no sistema de produção, é importante a gente entender as dores do produtor e a realidade de cada sistema. Cada sistema é uma realidade diferente e eu vou ter tecnologias que vão melhor se adequar para atender aquela demanda. E aí, quando a gente vai para falar dos benefícios, não dá para ficar discutindo o preço. Então, a gente falou aqui de vários benefícios. Já a gente falou de cobertura do solo, redução de temperatura, melhoria da nodulação, melhoria da ciclagem de nutriente, melhoria da disponibilidade de alguns nutrientes. A gente falou de redução de custo com herbicida, porque a palhada consegue suprimir algumas plantas daninhas. Né? Com certeza. Já pensou? Ano passado,
Ano atrasado, na verdade, foi um ano que teve situações de veranico, temperatura muito elevada, e em muitas regiões teve que fazer reinoculação da soja depois. E aí eu tenho até alguns dados que mostram que essa palhada de qualidade pode reduzir em mais de 8 graus a temperatura do solo e melhorar a nodulação. Melhorando essa nodulação, você melhora a fixação biológica de nitrogênio. E a gente sabe que hoje praticamente 100% do nitrogênio que a cultura da soja usa ao longo do seu ciclo via processo de fixação biológica. Então, se eu não tenho condições para uma temperatura adequada para que ocorra a simbiose entre o micro-organismo e o sistema radicular para fixar nitrogênio, eu não tenho nitrogênio no sistema. Se eu não tenho nitrogênio, eu tenho queda de produtividade. Então, são esses benefícios. As plantas de cobertura, elas entregam muito mais. É uma questão de entrega de valor. Não é preço, é valor. Ela entrega resultado. E a nossa preocupação é isso. Mostrar para o produtor como buscar melhores resultados explorando essas tecnologias. Show de bola. E Everton, mais alguma dúvida aí? Rodrigo, a gente verifica... Tem mais algum slide? Os consórcios. Consórcios. Beleza. Ô Hamilton, e pensando também, a gente falou um pouco sobre o consórcio, né? Soja, pós-capim, pastejo. E aqui na nossa região, Água Boa, Canarana, a galera planta bastante, 25% da área planta milho. E aí, é mito ou é verdade? Milho com planta forrageira junto diminui a produtividade do milho ou não? Everton, esse é um interessante ponto e foi bom você ter tocado no assunto. Vai depender muito de manejo. Então, no passado a gente apanhou muito, principalmente em relação ao consórcio do milho com braquiária, especialmente a arrosiziense. E, ora, o capim competia muito com o milho e roubava a produção. E, ora, você tinha situações onde o capim quase não estabelecia direito. Você tinha uma população muito baixa, colhia o milho e não tinha massa no final. Mas hoje a gente já tem bastante resultado de pesquisa. Tem até esse trabalho aqui que a gente conduziu recentemente, no qual a gente comparou o milho consociado com o milho solteiro, o milho consociado com a arrosiziense, o milho consociado com o capim piatã, o milho consociado com o tamani, que é um pânico de porte baixo, e o milho consociado com o zuri, que é um pânico de porte alto. O que a gente fez? Usou a recomendação padrão de população de plantas, né? Não baixou a densidade de semeadura do capim, e fez ele com e sem o travamento com herbicida. A gente observou que onde a gente não fez o travamento com herbicida, teve redução na produção de milho, em média 9%. Onde eu fiz o travamento com herbicida, eu consegui manter a produtividade do milho semelhante, né, mesmo com o capim. E olha só que interessante, dentre esses materiais, um dos que destacou foi o capim tamani. Né? Ele foi o que menos competiu com o milho, que é um material que está despontando bastante hoje no mercado, quando a gente pensa do ponto de vista de consórcio com o milho. É um material interessante e pode entregar bons resultados. Então, em relação ao mito de o capim rouba ou não a produtividade do milho, vai roubar se não for bem manejado, se você não fizer um bom travamento. Mas se você conseguir fazer um bom travamento, quando o capim tiver ali entre 3 e 5 perfilhos, conseguir posicionar bem, a expectativa é que você ou tenha uma redução bem pequena na produção do milho, ou até mesmo nem comprometa a produtividade do milho. Depende muito de manejo. A característica do tamanho para ele tão bem nos resultados é o que? Começa devagar a vir? Como que é? Ele apesar de ser um pânico, ele é um pânico de porte baixo. Morfologicamente ele é um pouco semelhante ao maçai, só que ele tem muito mais folha, os colmos são mais finos, e o hábito de crescimento dele, ele não chega a alongar como. Você nunca vai ver um tamani com... nunca é pesado, mas dificilmente você vai ver uma planta de tamani com mais de 80 centímetros de altura. É uma planta que o hábito de crescimento dela, a folha vai crescendo, vai pesando e vai arqueando. Então você vê muito aquela torceirinha que o pessoal até brinca, né? Parece uma cebolinha, parece uma moita de capim-limão, capim-santo, e aí a folha chega a crescer e a arquear até tocar no solo. Então ele não vai alongar tanto como, mesmo em condições de sombreamento. Vale lembrar que um dos motivos que o capim ele cresce muito no meio do milho é que quando a graminha forrageira ela está em condição de sombreamento,
ela emite um sinal fisiológico para a planta para crescer em direção à luz e alonga como. Por isso que cresce muito, né? Então, a ferramenta que a gente tem para amenizar isso é utilizar o herbicida para fazer o travamento ali e no momento adequado. O ideal é quando o capim tem entre 3 e 5 perfilhos, para você não matar o capim e também garantir que o efeito do herbicida vai dar uma travada no crescimento dele. Ué, então fica aí 2 dicas aí. Você que está querendo sair só da Rusiense, você agricultor que faz integração lavoura-pecuária, quer saber qual que é um capim novo aí para eu experimentar, principalmente pensando aí no consórcio com o milho, né? Fica então, Piatã não teve diferença estatística da área de milho solteiro e o milho com Piatã. E uma outra opção aí é o Tamani. Você quer trabalhar com um pânico aí, que tem bom valor nutritivo. O Tamani, até sem fazer o controle, né, com herbicida, teve as produções semelhantes, né? Muito interessante esses 2 capins. E o Tamani até estava nos slides anteriores também, que também tem os benefícios dele na soja no ano seguinte, né? E para a pecuária com também. maior produção, então é um baita de um capim. Anota esse nome aí, Tamani da SBS Green. Valeu? Vamos lá. E aí, Everton, e agora? Qual que é o tema? Agora é benefícios do uso de culturas de cobertura. Então vamos lá para as plantas de cobertura e os mix de plantas de cobertura. Hamilton, o que a gente tem hoje dentro do portfólio da SBS Green, dentro do portfólio da Semembras, que a gente pode trazer para esse produtor aqui do Vale do Araguaia? Eu vou te explicar qual que é a realidade aqui. Todas as situações que você falou aqui, que a integração dá certo, a gente tem essas características, né, Everton? É uma região que tem um grande déficit hídrico na época de safrinha. A gente tem. A seca aqui é bem definida. Começou 6 meses, 5, 6 meses aí sem cair uma gota d'água. Solos arenosos, a gente Muito. tem demais. Altas temperaturas, a gente tem demais. Baixa Então, altitude. então feito assim, aqui é uma região perfeita para integração lavoura-pecuária em todos os quesitos, né? Então, com base nisso aí, o que seriam as soluções que a SBS Green tem pra gente? Olha só, no nosso portfólio a gente tem possibilidade de plantas de cobertura focadas em trazer nitrogênio para o sistema. Tem plantas que têm grande potencial para descompactar solo. Exemplo aí, a gente tem o nabo, a gente tem a crotalária. Plantas que têm capacidade de reduzir população de nematóides, aí principalmente as crotalárias. Plantas que vão ser ótimas para pastejo também. A gente tem exemplo aí, né, das brisantas, da rhodesiense, outras opções. E aí, quando a gente começa a juntar esses materiais, a gente começa a explorar, né, inúmeros benefícios. Né? Esse gráfico aqui mostra muito para a gente desses benefícios das plantas de cobertura, né? Na ciclagem de nutrientes, na melhoria da atividade microbiana. Sabia que como essas plantas elas são de grupos diferentes e algumas até de grupos fisiológicos diferentes, elas conseguem produzir compostos diferentes que vão ser liberados pela raiz e eles podem interagir ali com a microbiota do solo, favorecendo o crescimento de alguns micro-organismos. Sim. E muitas vezes tem desses micro-organismos que vão atuar na liberação de alguns nutrientes, como o fósforo, e até mesmo combater nematóides. Os exudatos, né, da Os rizosfera. exudatos da rizosfera podem proporcionar isso. E aí, quando você tem diversas espécies no mesmo ambiente, você consegue criar um ambiente mais dinâmico. E aí você falou de quais exemplos que a gente tem, quais as possibilidades. Bom, hoje a gente tem algumas possibilidades de materiais já sugeridos para o cliente, mas a gente também pode personalizar em função de cada demanda. Mas um material interessante, Rodrigo, para a região seria esse mix espalhado. O que vem nele? A gente tem a rhodesiense e o milheto, que produz um bom volume de massa e rápido estabelecimento. Tem o coracrana também, que ele traz um alto teor de nitrogênio para o sistema, né? Alto teor de proteína também. E as crotalárias, que aí vem com aquela pegada de trazer bastante nitrogênio para o sistema, descompactar solo e controlar nematóide. Então, seria um material muito interessante do ponto de vista de fazer palhada e, é claro, fazer um bom manejo. Outra opção, mix pastejo. O que você tem nele? Você tem o guandu forrageiro, que é um material que ele consegue ajudar na descompactação de solo, tem um efeito também na supressão de alguns nematóides e alto teor de proteína. O guandu ele pode ter entre 15% e 20% de proteína, então você consegue enriquecer o material do ponto de vista de pastejo e melhorar o desempenho animal. A rhodesiense, alto volume de massa, rápido estabelecimento. Milheto, rápido estabelecimento.
Vem o coracana que traz nitrogênio para o sistema também, o nabo que vai ajudar um pouco na descompactação do solo e tem um alto teor de nitrogênio nas folhas, e o trigo morisco, que rápido estabelecimento, né, também, e vai trazer benefício na qualidade do material. Então é importante a gente frisar, porque às vezes o produtor fala assim, eu quero fazer uma palhada, mas ele está pensando no boi também. Então, ó, o que é importante? Esse mix pastejo é para entrar com boi, porque pode ver, ó, não tem as crotalárias. No da palhada ali, já tem as crotalárias que não é recomendado pastejo, né? Exatamente. Principalmente de equinos, que dá muito problema aí de morte de equino quando pasteja as crotalárias. Então, se o seu foco é entrar com o animal, é às vezes fazer um feno, alguma coisa, você utiliza o mix pastejo. Agora, se o seu foco é só fazer palhada, passar um rolo faca, incorporar isso, pensando em fixar carbono, nitrogênio no solo, aí já é melhor trabalhar com o sol palhada, né? Isso aí é. Exatamente. Então isso aí é muito importante a gente frisar. E essas sementes já vêm na proporção correta? Já vem pronto, já vem batido, já vai chegar a sacaria só para colocar e semear. E são tudo sementes puras? Tudo semente puras com alta seleção. Isso é importante essa pergunta do Everton, porque às vezes passa despercebido. Tudo semente pura, porque aqui o produtor tem muita cultura de salvar. Aí ele pega e salva aquele milheto ali que tá com pé de galinha, que tá com aquele monte de planta que os herbicidas já não pegam, que é problema aqui na região. Qual mais que tá tendo? Caruru tá tendo corda muito, de viola. Corda de viola e outras aí. E aí, às vezes, em vez dele fazer um negócio que vai ajudar, isso vira até um problema para frente, que ele tá infestando outras áreas com essas plantas daninhas indesejáveis. E aí, né? para isso aí, eu uso muito o ditado que minha mãe e meu pai sempre falaram: às vezes o barato sai caro. Então, ter muito cuidado com isso, produtor. A sua fazenda, o seu solo é o seu maior patrimônio. Você ter a possibilidade de levar para dentro da sua propriedade materiais de alta qualidade, a garantia que você está levando 100% de semente, isso é muito importante. Às vezes o barato pode te comprometer 3 anos posteriores de cultivo para controlar, por exemplo, uma planta daninha de difícil controle. Você que gosta do jargão, ó, um jargão que o pai e a mãe ensinou. Uma coisa que meu pai e minha mãe sempre falavam, Rodrigo, acorda cedo e vai trabalhar. Você nasceu, foi bonito, não foi rico. Então tinha que acordar cedo e trabalhar todo dia. Então vamos lá, vamos pro próximo aí. Outra opção interessante, Rodrigo, seria o mix nematóide, né? Que ele vem milheto, girassol, crambe e as crotalárias, que vão atuar bastante e de forma efetiva no controle desses nematóides, né? E aí, o que é legal desse mix? Que como ele tem o milheto ali, junto com os outros materiais e o crambe, você consegue ter uma maior proteção do solo, uma melhor cobertura. E sem contar que no final você vai ter todos os benefícios da ciclagem de nutrientes. Tem nematóide no Vale do Araguaia, Everton? Isso é o que tem, né? Bastante nematóide, esse mix aí é bem legal, a formatação dele, né? Esse crambe, me fala um pouquinho mais sobre ele. É um material que ele está começando a ser utilizado mais agora no Brasil, mas é um material que ele traz como benefício alta eficiência na ciclagem de nutrientes, ele ajuda a descompactar o solo, né? Ele é de rápido estabelecimento também. Então, ele traz inúmeros benefícios para somar com o que já tem dos outros materiais do mix. Então, é um material interessante. E a proporção de cada quilo dentro de um saco já foi estudado sobre a SBS para poder fazer esse mix? Vai vir 20% de milheto, 15%, isso daí já vem na indicação? Como Isso que é? A gente tem uma definição nossa lá, em função depois da harmonia desses materiais no campo e compatibilidade. Por exemplo, a gente sabe que tem materiais aí que estabelecem bem mais rápido, se eu colocar uma quantidade maior vai dominar os outros materiais. Então a gente tenta manter o equilíbrio para realmente ter a presença de todos os materiais e os benefícios de todos os materiais no sistema. O Everton, e o nematóide, só para finalizar esse mix, eu vejo que hoje em dia ele é um dos maiores ladrões de produtividade que a gente tem, né? Por quê? Muitos produtores estão já com alto investimento, às vezes fica travado ali 60, 65 sacos, 70 não passa disso e alto investimento. Quando ele sacrifica um ano de safrinha, que ele fala, eu vou deixar de ter renda, de plantar um milho, uma coisa, e faz um mix desse, o boom de produtividade dele é uma coisa de doido, porque o tanto que esse nematóide está roubando ali de produção, porque às vezes o cara faz um protocolo para produzir 90 sem saco ali, ele faz um protocolo pesado e não produz, não sabe por quê, é o nematóide que está roubando então, né? Então isso aí eu acredito que essas áreas que já foi diagnosticado, que tem nematóide, é uma ótima opção aqui para o Vale do Araguaia. Exatamente. E aí a gente tem esse mix aqui mais simples, mas que eu acho que seria
a escolinha para começar a trabalhar Arroz com os feijão. mix, o arroz com feijão, que é o 70-30, que vem o milheto mais arroz residense. Semana passada eu estava rodando no estado de Goiás e eu vi muitas áreas com milheto. Aham. A turma planta o milheto, colhe a semente, depois aproveita, enfim. Mas a grande problemática do milheto é que, apesar dele estabelecer rápido, produzir um bom volume de massa, a persistência é pequena. Então a gente está em plena seca, nem começou a chover ainda. Essas áreas onde tinha só o milheto, você já quase não via palhada. Derrete. Se nessa área você conseguir consorciar esse milheto como a rosiziense, e aqui a gente tem uma opção já sugerida, ou até mesmo com uma brisanta, um piatã da vida, com certeza você vai ter uma palhada de melhor qualidade, de maior persistência e vai proteger melhor o solo. Então, esse mix aqui é um mix que eu acho que vale muito a pena para quem está começando a entrar nos mix, tem algum receio, começar a trabalhar com ele, principalmente, eu planto só milheto. Planta esse milheto consociado com uma braquiária que vai te entregar muito mais. Então, uma pergunta, sempre que a gente fala sobre milheto, sempre fala de rosiziência, acho que várias palestras falam sobre isso. Rosiziência para reprodução de nematóide. O que você me fala sobre isso? Ela tem fator de reprodução, só que o que a gente tem que pensar em relação a essas graminhas que tem fator de multiplicação para nematóide é assim, multiplica, beleza, mas e os outros benefícios que traz para o sistema? Será que traz alguns benefícios para o sistema que reduzem a ação do nematóide? Por exemplo, proteção do solo, redução de temperatura, ciclagem de nutrientes em camadas mais profundas, aumento de matéria orgânica. Aumento de matéria orgânica ajuda a reduzir a pressão de nematóide. Então, no final, apesar de ter fator de multiplicação, mas os outros benefícios que traz para o sistema, eles são maiores do que essa questão do malefício, vamos dizer assim, de ser um multiplicador de nematóide. Então, se bem manejada essa palhada, mesmo você pegar umas residências que tem fator de multiplicação, ela ainda pode te entregar mais. E aí, lembrando que nas áreas muito problemáticas com nematóide, aí a gente tem aquele mix que a gente discutiu anteriormente, que ele é focado nisso, e que ele vai conseguir contribuir mais para a redução desses nematóides. Mas no final, quando você põe na balança, Everton, os benefícios eles são maiores. Se você não quiser ter nematóide, você não pode plantar soja, né, Everton? Ué, só voltando, antes de falar do custo desse mix, uma coisa que eu acho interessante, o Everton, Zé, eles já recomendavam esse mix aí, não já pronto, né, mas colocar um milheto junto com a gramínea forrageira, o piatã, outras braquiárias, marandu, pensando no quê? O milheto sai na frente, já começa a sombrear, principalmente solos arenosos, que às vezes você perde taxa de germinação por conta das altas temperaturas. Você consegue, às vezes, antecipar o primeiro pastejo, se você souber manejar. Você entra com o gado antes ali para pastejar aquele milheto e tira para não interferir de baixo na outra braquiária. E outra coisa que ou então você faz um primeiro pastejo ali com 60, 70 dias com muito mais massa, né? Então, se você tá com um problema, às vezes, de lotação ali, que você precisa de muita massa para o gado ali saindo de uma seca, é uma ótima solução. E esse milheto vai morrer, vai decompor primeiro, mas já vai começar a reciclar esse nutriente primeiro. Aquela raiz dele que vai muito profundo e rapidamente em profundidade, começa a decompor, incorporando carbono, gerando matéria orgânica para as raízes da braquiária crescer, ou depois a raiz da soja, pensando em integração lavoura-pecuária. Então isso aí eu acho que é um arroz com feijão, um casamento perfeito aí, e com custo muito baixo, né? Que é o milheto e o rosiziense hoje estão muito em conta, né? Exatamente. Rodrigo, e pensando, Hamilton, em custo, porque a gente vive épocas complicadas, né? Principalmente financeira, onde muito produtor talvez quer fazer uma safrinha, tem um gergelim aqui na nossa região, tem o sorgo, tem o milho, e aí o cliente se abdicar de fazer um faturamento e para poder utilizar uma planta de cobertura, como que é a relação de custo disso daí? Olha só, Everton, a gente fala muito de custo quando vai para a planta de cobertura, muitas vezes o produtor está preocupado com o preço da semente só. Só que a gente tem que lembrar muito desses benefícios, a gente falou de vários benefícios aqui para o solo, para a planta, para o sistema, enfim. E no final, você tem aí uma variação de custo que vai representar 2,7% a 4,7% do custo de produção da soja. E isso aí eu já estou considerando o custo de implantação também, já estou considerando o operacional.
Então eu acho que assim, é um custo relativamente baixo, pensando do ponto de vista da quantidade de benefício que essas plantas, essa tecnologia trazem para o sistema de produção. Então, mais uma vez, tomar cuidado com o tal do barato para não sair caro lá na frente. Ô Hamilton, eu acho que não vai ter os slides aqui agora, mas você já fez experimentos e você sabe a produção de arroba por hectare aí que deixou nessas áreas de integração, né? Sim. Então, o custo já mostrou de 170 a 300 reais, menos que 3 sacos de soja. Tem caso aí que vai dar um saco e meio, pode pôr de um saco e meio a 3 sacos no máximo. Você já mostrou os slides que teve caso que produziu 10, 15, 20 sacos a mais. Beleza, não gastou 3, produziu 20 a mais. Só que a gente não tá fazendo a conta do boi, né? Quantas arroba produzida. Você tem aí da Rosiense, das Brisantas e do Pânico, mais ou menos? A gente tem uma variação aí, vai depender muito de ano, de condição climática, mas em média, a produtividade que a gente consegue colher do boi na safrinha vai variar aí de 7 a 14 arrobas por hectare, né? E aí a gente tá falando de fazer essa produtividade em 120 a 140 dias. A média do Brasil das pastagens permanentes é em torno de 4,5 arroba por hectare. Então, na integração bem manejado, eu consigo produzir muito mais em relação à média Brasil e num curto período de tempo. Então, sim, ainda tem essa questão do adicional das arrobas produzidas quando eu estou explorando o componente animal na área. E a questão daquela problemática de que em plena seca eu tenho um pasto de alta qualidade para os animais. Então é um número interessante, né? Se você pensar na média de 7 a 14, vamos pôr que é 10 para a conta ficar fácil, multiplica pelo preço da arroba do dia, você vai tirar aí uma parte desse custo que é um suplemento, o manejo, tudo, ainda fica dinheiro no bolso do agricultor, né? Exatamente. E aí que vem o que a gente comentou bem no início, né? Que o próximo pecuarista é o agricultor. O agricultor consegue, com uma implementação de uma safrinha de plantas de cobertura ou de gramíneas, ele consegue produzir mais em 4 meses do que um pecuarista produz em 8 meses. Ele consegue produzir o dobro de arroba em 4 meses do que um pecuarista em 8 meses. Do sistema tradicional, né? Do sistema tradicional. Então, assim, fica mais evidente ainda que a pecuária precisa da agricultura e a agricultura precisa da pecuária, onde elas não são rivais, elas têm que andar em junta. Eu acho que o sistema que mais entrega rentabilidade, sem dúvida, é a integração lavoura-pecuária. Não tem, acho que essa conta não existe. Talvez muito agricultor tenha uma rejeição porque começou a trabalhar com a integração lavoura-pecuária há 5 anos, 6 anos, e aí perdeu isso daí que a gente falou, de poder travar o milho na época certa. O cara fez uma vez, se frustrou. Não colhi milho e a braquiária não ficou boa. Então aconteceu muito isso. Mas hoje a gente tem muita ferramenta e tem muita informação que o produtor vai conseguir fazer e vai conseguir acertar. Com certeza. Né? Exatamente. Hoje a gente evoluiu bastante nas tecnologias, manejo para integração lavoura-pecuária. Hoje a gente já tem muita coisa consolidada, inclusive a possibilidade de explorar novas opções forrageiras, né? Saindo da dependência da rosiense, entrando um pouco nas brisantas, tendo possibilidade de explorar até mesmo os pânicos, com a ressalva de que você tem que ser muito bom em manejo para trabalhar com os pânicos, mas é uma realidade, é uma possibilidade, né? E eu acho que a gente tem tudo para aumentar muito o potencial produtivo dos nossos sistemas, desde que usando as tecnologias de forma adequada e sim, o efeito aditivo da lavoura para a pecuária e o efeito aditivo da pecuária para a lavoura vai trazer esse sinergismo e construir sistemas mais estáveis, mais resilientes. O Everton, eu gostei muito dessa prosa com o Hamilton, porque ele trouxe em números, tudo medido com estatística, tudo coisa séria ali, na ponta da caneta, anotando, pesando um trabalho. Porque a gente vê isso no campo, mas às vezes fala assim, tá o produtor ali, plantou braquiária, produziu 10 sacos a mais da área onde era braquiária comparado ao gergelim. Mas são números empíricos, você escuta num outro, escuta. Que a gente tem certeza que a braquiária vai produzir mais soja, a gente tem. Ano que é o ano bom, a diferença é menor. Ano de verania, igual foi a safra passada, a gente viu que esse número, que geralmente é 7, 8, foi para mais de 20. Os caras produziu 30, 35 sacas onde era gergelim, onde tinha braquiária 55, 60. A gente viu esses casos reais de clientes aí do Everton, clientes meus. Então, quebrar essa crença que você falou, de uma experiência lá atrás que o cara teve lá, que ele colocou gado, rapou, não deixou nada de palhada e fala que a integração lavoura-pecuária não dá certo.
sendo que fez tudo errado. Isso é muito importante, essas informações que você traz. Agradecer por você ter participado aqui com a gente, trazer essas informações de qualidade. Agradecer toda a equipe da SBS mais uma vez, os gerentes nossos aí, o Eduardo, o Rodrigo Medina, o Caio da Boa Safra, o pessoal que dá esse suporte pra gente aí, Thiago Masquieto mais uma vez. E fica o nosso muito obrigado aí pela contribuição, Hamilton. É isso mesmo, Rodrigo. E vamos chegando ao fim desse bate-papo, desse novo episódio aí, né? Agora, dica do especialista. Pode sanar bastante dúvidas nossas. E é isso que o Rodrigo comentou mesmo. A informação nunca é demais. E a cada dia estamos evoluindo. Os trabalhos estão aí, pode ver que é tudo trabalho bem feito, é tudo pesado, é mensurado, né? E com certeza a participação do Hamilton aí engrandeceu bastante em conhecimento. E espero que todo mundo que vai assistir esse vídeo, vai assistir esse podcast, vai conseguir entender um pouco mais sobre integração lavoura-pecuária. E a dica dele, a mensagem final é... É isso mesmo. Hamilton, e no final aqui, nosso bate-papo, a gente sempre pede pro especialista deixar um recado pro produtor, pro amigo, para uma mensagem aí de estima. Perfeito. Turma, primeiro eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade, pelo convite, parabenizar pela iniciativa. Acho que levar informação de qualidade e simples para o produtor faz a diferença lá na ponta. E como mensagem eu queria deixar que, bom, a gente tem muitas opções de plano de cobertura, de mix, seja lá o que for, para utilização nos sistemas de produção. A gente precisa só entender melhor qual a demanda, qual a dor de cada sistema de produção, de cada produtor, para conseguir posicionar melhor a tecnologia e, com isso, conseguir agregar para o sistema com todos aqueles benefícios que a gente falou ao longo da apresentação. Muito obrigado, gente. É isso aí, pessoal. E aí a gente vai chegando ao final do nosso primeiro episódio do Dica do Especialista. Não é isso aí, Everton? É isso mesmo. Valeu. Valeu, obrigado. Justo.